Olá para você que está no presente, mas sabendo que precisa construir futuros. Estamos aqui para te lembrar que o futuro vem do futuro e que sim, começa a ser construído aqui no presente. E claro, trazendo as melhores inspirações para você fazer isso. Eu sou Lara Silbiger, editora e head de produtos aqui na MIT Sloan Management Review Brasil, e confesso que adoro quando tem alguém ousado como o nosso convidado de hoje para entrevistar. E eu sei que você também, né, Dri? Muito. A gente admira tanto esse convidado que o convidou para ser nosso colunista. Ele, às vezes, falha um pouquinho nas entregas, não tão regulares assim, mas quando vem coisa boa. Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT ESEMAR no Brasil, e posso dizer com segurança que eu e os leitores ficamos sempre insatisfeitos com o que a gente tem de conteúdo, né? Então, a gente está sempre procurando entender o que é a segunda fase da transformação digital, o que é esse impacto da inteligência artificial nos negócios. A gente está sempre insatisfeito. É importante entender que nós somos pessoas insatisfeitas. Então, é muito importante porque esse nosso convidado também é assim. Ele está sempre insatisfeito de alguma maneira, sempre mudando, sempre... Ele vai, acho que usar essa metáfora aqui, queimando caravela. Nosso convidado está no olho desse furacão. E um furacão também multinacional, né? Ele está, porque a empresa do nosso convidado nasceu no Brasil, mas hoje é global, está presente nos Estados Unidos, na China e em países europeus. Aliás, ele tem a história mais parecida com um dos empreendedores do Vale do Silício que a gente conhece por aqui. Talvez porque montou sua startup no dormitório da universidade e foi para o mundo. Com a diferença de que ele não largou a faculdade, muito pelo contrário, fez mestrado e se manteve muito próximo do ambiente acadêmico. A gente continua fazendo aqui o spoiler, sem contar que né? Criando suspense. Agora a gente já vai entrar, mas é importante falar uma outra coisa. Talvez seja a empresa desse convidado, talvez seja a empresa mais parecida, numa escala grande, com a empresa tio do Frederic Laloux, do Reinventando Organizações. Acho que só falar isso já vai acender algumas luzinhas aí para os nossos ouvintes e os nossos espectadores. Então, seja bem-vindo, César Gon, fundador e CEO da CIT, ou CINT, né? CINT, tudo bom? CINT, é verdade, até eu me confundi aqui. Ou CIT, tanto faz. Tudo bom, Adriana, Lara? É um prazer enorme estar aqui com vocês, desacomodado, né? Inconformado, criativamente inconformado, que é o meu... Acho que é o nosso estado de espírito, né, para esse mundo em constante transformação. Maravilha. Muito bom, é ótimo ter alguém assim com a gente, né? Realmente, entre jornalistas, a gente adora, realmente, como eu falei no início, a gente se encontra, né, quando a gente está assim nesse ambiente. Mas, César, você está de volta após uma temporada de 6 meses em Londres, e a gente tem uma hipótese, né, que você voltou altamente influenciado pelos museus maravilhosos de lá. Porque a gente tem visto a sua proximidade com as artes plásticas ultimamente, já dando um spoiler da próxima coluna do César, que em breve entra no nosso portal de MIT. E conversa muito com essa hipótese que nós temos, né? E a gente sempre começa o nosso podcast, César, pedindo para o nosso convidado se apresentar, fazendo um teste do seu autoconhecimento. Então, conta para a gente um pouquinho da sua história e do que te define hoje em dia. Tá bom, Lara. Vou lá. Sim, foi uma experiência pessoal e profissional muito intensa, né? E acho que os leitores poderão ver um pouco disso na coluna, ou nas colunas que a gente vai publicar aí a partir da próxima semana. Gostei do plural, vamos lá. Estou com a demanda, Adriana, é que tem que... É um momento muito especial, acho, para mim, pessoalmente, para a CIT, né, do ponto de vista de negócio, de oportunidade. Então, isso está consumindo um pouquinho da agenda.
Mas eu sou... Bom, um rapaz do interior, eu nasci em Amparo, né? Foi lá que tive esse fortuito encontro com os computadores, aos 11 anos de idade. Isso foi decisivo para minha, que seria a minha carreira, né? Inicialmente, né? Desenhada para ser um pesquisador na área de computação, principalmente em teoria da computação, e foi isso que eu fui construindo, né? Com graduação na Unicamp, mestrado, até que me descubro um empreendedor. Depois, obviamente, olhando para trás, como eu já vendia, né, softwares a partir dos 13 anos de idade, até eu falei, pô, acho que eu tinha já alguma coisa de... Na veia. Mas não me reconhecia como tal, até que nasce a CIT e ela entrou na minha vida e a partir daí foram 30 anos, né? A CIT vai fazer 30 anos de crescimento contínuo, internacionalização, transformações, né? Queimando as caravelas, como a gente gosta de falar. Então, eu me vejo muito como um engenheiro hoje, né? Alguém que tem um raciocínio de engenharia, mas é alguém que se humanizou ao longo do tempo também, né? Eu já escrevi um pouco no livro sobre isso, né? Tive que me transformar rapidamente num líder, num gestor, né? Porque isso tudo aconteceu muito ao mesmo tempo, né? A gente estava saindo do... Eu não tenho carteira de trabalho, nunca tive, né? Eu saí do mestrado e fundei a Unicamp e estou nessa agenda há 30 anos. Então, eu tive que aprender a ser um profissional de mercado e a ser um líder ao mesmo tempo. E ser um empreendedor também, um empresário, vai ter conta para pagar, fechar mês, tudo ao mesmo tempo, com 22, 23 anos. Então, a minha raiz era meio científica, né? Então, eu era um boring líder, né? Do ponto de vista de... Eu não tinha um lado de pessoas bem desenvolvido e tal, mas eu fui me humanizando ao longo da minha trajetória, eu acho, e isso me fez um empreendedor mais efetivo, né? Capaz de atrair grandes talentos, montar grandes times, que eu acho que é a base de tudo, né? A capacidade de sonhar junto, de construir e executar sonhos coletivos, né? Então, né, eu sou isso, um caipira que virou cientista e depois virou empreendedor. Muito bom. Deixa eu só traduzir o boring que o César falou, é que ele é nerd, né? De origem, vamos falar, né? É nerd e que o humanizou, é que é um nerd que virou líder, então desenvolveu uma nova capacidade e tal. Eu preciso dizer que a gente deu um artigo na MIT Azemar há algum tempo, dizendo que o modelo de liderança desses tempos tem muito a ver com o modelo de líderes de empresas tecnológicas. E que, em geral, são pessoas que têm patentes registradas, que programam, que fazem mestrado, doutorado, teses, o César escreve livro, enfim, tem toda uma ligação com isso, uma preocupação com o conhecimento, e eu acho que está encaixado nisso. Agora, eu queria, então, já entrar... Quando ele falou que ele vendia software desde pequeno, eu tenho aqui que, aos 13 anos de idade, ele vendeu um código de um jogo de xadrez para uma revista de tecnologia. Achei super significativo, porque xadrez tem tudo a ver com estratégia, né? Então, quero puxar por aí, porque a CIT cresceu quase ininterruptamente há 3 décadas, a ponto de abrir o capital na Bolsa de Nova York em 2021, e a transformação digital foi a grande proposta de valor. Você me corrige depois se eu estiver errada. E com uma pegada de ser boutique, mas em escala, que é uma coisa meio estranha. Essa é uma interpretação minha, não dele. Depois ele fala se ele concorda ou discorda. Mas mais ou menos isso, e isso coroou o IPO na Bolsa de Nova York. Só que daí veio a IA generativa com essa força avassaladora. E aí, a
a CIT continuou crescendo em receita, em lucro por ação, mas o lucro por ação não foi o que os analistas esperavam. E aí teve uma pequena queda no mercado pela primeira vez, que foi surpreendente, porque até então vinha uma trajetória só ascendente. Então, isso já sinaliza que tem um momento de mudança no mercado, e aí a transformação digital talvez mude de cara também. Eu sei que você já está falando por causa dessa nova coluna sua, que sai no mesmo dia que sai esse podcast, que fala de hiperdigital, com hiperprodutividade, hiperpersonalização, e eu vou agora tomar liberdade, modelos de negócio hiper. Então, eu quero perguntar para você isso. Desculpa a pergunta longa, mas eu queria dar o contexto agora para você explicar para a gente a estratégia, como é que muda. Tá bom. Então, é uma boa... Na verdade, o Lean Digital, né, acho que foi um capítulo muito relevante na nossa trajetória, né, e coincidiu com a nossa globalização a partir de 2006, né, quando a gente conectou, né, as pontas, né, mas, assim, eu acho que foi uma das grandes transformações, um dos momentos de se queimar caravelas na CIT, né? Se a gente, eu acho que a gente está diante eu tenho dito isso internamente, né? Eu gosto dessa ideia do segundo capítulo da transformação digital, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas para a CIT já é a quarta vez que a gente vira no avesso. A gente nasce como uma empresa... Bom, a primeira revolução é conseguir, no Brasil, tirar uma empresa do chão, né, na década de 90, né, antes da internet, ou junto com a internet, onde a grande escassez era conhecimento, informação. Assim, você não tinha internet, então a informação fluía via canais tradicionais, biblioteca, achar um livro, achar alguém que dispôs a escrever um livro, e achar uma biblioteca que tem aquele livro, e finalmente relacionamentos, que infelizmente eu só tinha relacionamentos acadêmicos, né? Eu não tinha relacionamento no mercado, etc. Eu acho que essa foi achar uma veia de diferenciação para criar a CIT foi a nossa primeira revolução. A segunda, a gente estudou muito uma visão que veio lá da Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, de uma engenharia de software científica, né? Depois tinha um modelo de capacidade que chamava CMM, e a gente, eu vinha dessa veia extremamente acadêmica, né? A gente levou isso para um nível muito sofisticado, né, de uma produção científica de software. E que eu hoje brinco que era a estatal russa de produção de software, porque era tanta burocracia, tanta especialização, 450 práticas derivadas, assim, mas aquilo chamava a atenção do mercado pela nossa, eu diria, disciplina metodológica e conhecimento profundo das primeiras arquiteturas que viriam a se tornar a internet e fazendo a tradução disso para qualquer engenharia de software que vai funcionar nesse contexto, né? E a gente fez muito sucesso, a gente virou a empresa CMM5 do Brasil, a única do Brasil, isso abriu portas para a gente nos Estados Unidos, mas quando a gente entrou nos Estados Unidos, eu falei, pô, nada disso vai funcionar. Tudo que o mundo não precisa é de uma estatal russa de produção de software. Precisa de inovação, precisa de inteligência coletiva, precisa de agilidade, né? O ágil, a gente olhou o ágil pela lente do Lean, que eu acho que foi um eureka moment para a gente, e aí nasce o Lean Digital. Como é que a gente concilia a disciplina e o modelo de liderança Lean com a disrupção digital, a inovação, né, a agressividade em dados, em tecnologia, e esse é o tema central ali daquele meu livro, né, The Dawn of Lean Digital, e eu acho que foi uma grande contribuição nossa para a indústria, para a grande indústria, né, para como é que a grande empresa consegue olhar esses conceitos que, em geral, nascem no ambiente de inovação, nas startups, etc., mas que depois tem uma tradução não trivial para funcionar dentro de uma grande empresa
centenária, estabelecida, né, que tem uma cultura que foi sendo forjada aí ao longo de décadas. Bom, aí a gente tudo ia bem, a gente abriu capital, a gente cresceu muito, a gente já viu essa década que coincidiu o Lean Digital com a nossa entrada nos Estados Unidos, né, e que é o maior mercado hoje. Por uma década, de 2006 a 2016, a gente cresceu 30% ao ano. Uma empresa de serviço, uma década inteira, crescendo 30% ao ano, e se internacionalizando. A gente abriu... Tem uma campainha celebrando aí o fato de vocês terem aberto capital, hein? Foi não intencional, mas ela deu um toquezinho. Não é minha essa campainha. Bom, não vai ter mais. E aí a gente decidiu, a partir ali de 2016, 2017, que a gente precisa de uma estrutura de aceleração de crescimento, na verdade, e de protagonismo global. Isso culmina com a abertura de capital e a entrada de M&A, né? Uma coisa que a gente sempre foi uma empresa, né, obcecada pelo crescimento orgânico. A gente passa a conciliar isso com o M&A, a gente fez 5 aquisições, etc. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E agora vem AI, né? Assim, estava na hora de acontecer alguma coisa, acho que era mais do que necessário para a indústria de tecnologia, o início, a gente conseguir materializar uma nova camada de abstração na nossa indústria, porque o mundo precisa, né? E acho que AI é o caminho, tenho certeza que é o único caminho para isso. Mas aí, assim, olhando o que vai acontecer com a indústria de tecnologia, de serviços de tecnologia, é o momento de virar no avesso de novo, né? A gente precisa se transformar antes da transformação que vai ser inevitável em cada um dos nossos clientes, que é uma das nossas teses. A gente fez isso com o Lean Digital também. Primeiro a gente, né, digeriu aquilo, aprendeu, né, o que muda, né, nos ways of work, o que muda no sistema de gestão, o que muda no modelo de liderança, para depois conseguir ajudar nossos clientes nessa transformação. E vai acontecer de novo, então a gente está nesse momento numa reinvenção da CIT em cima do assunto inteligência artificial, a nossa plataforma, né, o CI&T Flow, e o nosso dog food, o nosso uso interno também. A gente tem um programa grande chamado YouPrompt. Todo mundo na CIT precisa entender e compartilhar e aprender juntos como a gente fica muito mais eficiente e criativo com o AI. Então, eu estou no meio dessa revolução e muito entusiasmado. Aí, Adriana, para fazer o link com o mercado de capitais, né, eu acho muito complexo, o mercado ainda não entendeu o que vai acontecer, e acho difícil mesmo que ele tenha, ainda mais o mercado de capitais, ele gosta de previsibilidade, né? E tudo que a gente não tem a partir desse momento é previsibilidade, né? Mas o que eu tenho certeza absoluta, e estou vibrante, é que é uma mega oportunidade para uma empresa com o nosso DNA, uma empresa rápida, né, com fundamentos que vão nos permitir realmente tirar proveito disso e traduzir esse novo espaço tecnológico como valor para os nossos clientes. Então, daqui a pouco o mercado entende, e acho que esse é um das minhas teses, né? A gente precisa fazer o que tem que ser feito, e como a gente sempre fez, e o mercado uma hora vai entender. E nesse tema, né, assim, o mercado trata a CIT como se fosse uma empresa que tem 2 anos, porque é o tempo que a gente está listado. A gente tem 30 anos, mas eles não sabem. Então, tem uma simetria enorme entre a nossa percepção de o que é possível para a gente e o mercado que nos acompanha há tão pouco tempo, né? E é do jogo esse está nos conhecendo, e quando perceber, né, a nossa capacidade de, principalmente, se
rapidamente se reinventar e criar valor nesses momentos de disrupção tecnológica, que não é só tecnológica, né, de hábitos de consumo também, né? O consumidor já mudou muito com a revolução digital, turbinado pela pandemia, né, onde a gente teve que se digitalizar, e agora ele vai, assim, qual será esse consumidor turbinado por AI no futuro, né? Então, são esses movimentos que são fantásticos para quem quer empreender, para quem quer, no fundo, achar espaços inéditos de criação de valor, como a gente está fazendo. Não me sai da cabeça a expressão que eu trouxe no início. Literalmente, né, a indústria de tecnologia está no olho do furacão. Mas também é dali que vai sair realmente a disrupção, né? Então, acho muito interessante. E aí, engato com outra pergunta para você. A Adri falou sobre mudança de estratégia. Eu vou te perguntar sobre o que muda, ou se muda alguma coisa na estratégia de vocês. A estratégia, principalmente, que vem guiando a série mais recente de aquisições com vistas à globalização. E aqui incluo a aquisição da Box 1824, que é uma consultoria de tendências que visava justamente acelerar as estratégias globais. E aí, me permite engatar mais uma pergunta. Por que se globalizar, né? Que é um movimento que vocês já faziam com os Estados Unidos, e por que ir além? Por que ir para a Europa, China também? Não bastava já o mercado doméstico brasileiro e Estados Unidos? Vou começar pela segunda e eu volto na primeira. Tá. Quando eu desisti da minha carreira científica acadêmica, o único requisito, combinado com meus co-founders, né, com meus sócios ali, vamos fazer algo global. Porque, na verdade, eu ia fazer um doutorado nos Estados Unidos, né? Eu estava querendo ir para perto dos grandes computadores, né? Numa visão infantil, né? Porque eu fiz isso a minha vida inteira, né? Eu fazia esses jogos de xadrez. Na verdade, o objetivo era ganhar dinheiro para comprar computadores maiores. A própria escolha da Unicamp, né? No Brasil tinha Unicamp e USP ali, era quem tem o maior computador. É a Unicamp, então é para lá que eu vou. Porque se a USP tivesse um computador maior naquela época, eu teria ido para a USP, não para a Unicamp. E aí, quando terminei, eu falei, onde é que estão, né, as grandes disrupções? Estão nos Estados Unidos, é para lá que eu vou. Mas aí, quando nasce a CIT, a gente fala, o único combinado era, vamos fazer algo global. Não vamos ficar no Brasil. E demorou para a gente acertar, né? A história conhecida é a empresa vai lá, tira o tal do selo CMM, abre a primeira subsidiária fora do Brasil nos Estados Unidos, isso dá muito certo, uma década de crescimento. A história real é, desde o início, a gente estava se debatendo como é que a gente vai conseguir, tentando muita coisa que não funcionou, etc., até que achou. Inclusive, a própria tese original não funcionou, mas depois a gente estava lá dentro do campo de batalha e encaixou as coisas de uma maneira, né, o market fit ali foi fantástico. Então, no fundo, eu acho o global sempre foi uma ambição. US, né, Estados Unidos, é lá que a nossa indústria, é lá que a indústria acontece antes. Né? E esse era um dos meus argumentos. Se não só pela oportunidade, é o maior mercado do mundo, by far, né? Não é só 20 vezes o tamanho economicamente é 20 vezes, mas do ponto de vista de investimento em tecnologia é 40, 50 vezes o que se investe no Brasil. Então, e não tem nenhum lugar do mundo, com exceção quase acadêmica de China, que merece uma discussão à parte, no mundo ocidental, você tem que estar ali, é uma janela para o futuro. Né? E eu sempre falo isso para os empreendedores brasileiros, é muito arriscado você ser um local player em tecnologia. Você vai ser atropelado por uma onda que você nem sabe de onde veio, se você não estiver jogando esse jogo de maneira mais global. E a tecnologia, ela não respeita barreiras geográficas by design. Né? Talento tem no mundo inteiro. Né? Talento tem no Brasil, na Índia, na Califórnia, na China, na Itália. Então, acho, e a gente tem uma linguagem, né? O software é uma linguagem universal. Então,
também você tem menos barreiras para internacionalizar um business que não respeita barreiras geográficas, como é tech. Então, a gente executou o plano, eu diria, de que só faz sentido um empreendimento de longo prazo se a gente for uma empresa global, e a gente tinha que começar pelos Estados Unidos, aí já era a gente, né, ingenuamente se impondo a régua de que, ali está a primeira liga da nossa indústria, para lá que a gente vai. Dá para abrir o parênteses China? Dá, eu abro já. De forma breve, mas eu queria entender como foi entrar na China. Eu abro já. E a partir daí, a partir do momento que a gente entra nos Estados Unidos e começa a atender grandes clientes globais, esses clientes estão em todos os lugares, né? Então, a gente começou com o Yahoo, né? Conhecida a nossa história, né? O primeiro... o plano era Healthcare, Mid-Size, Filadélfia. E é para lá que a gente foi. E o primeiro cliente foi o Yahoo, na Califórnia. O segundo foi a Johnson & Johnson, o terceiro foi a Coca-Cola. Olha que plano. O plano é uma coisa e o que acontece é outra. A gente tem hoje o maior mercado do mundo, 44% das nossas receitas globais. A gente atende de A a Z, mas a gente não atende nenhuma mid-size healthcare company na Filadélfia. A gente atende até as grandes healthcare companies, mas não as mid-size. Então, assim, essa é a diferença entre o plano e o mundo real, né? Mas essas empresas, né, elas atuam no mundo inteiro. Então, a gente foi, basicamente, a estratégia inicial foi seguir, será que a gente não pode atender os nossos clientes na Europa? Será que eles não precisam de ajuda no Japão, etc. E eles mesmos diziam, será que a gente está com dificuldade de... A China nasce de um pedido de grandes clientes nossos, dizendo, tudo é diferente na China, o stack de tecnologia é outro, a experiência do cliente é outra, ou seja, você não faz o stack clássico de Amazon, nuvem Amazon e uma app no iPhone. Lá o stack é do Alibaba e você faz um WeChat como experiência do cliente. E a gente começou com isso e criou essa value prop. A gente vai ajudar as grandes, principalmente americanas, né, as grandes, Nestlé, Johnson & Johnson, Coca-Cola, ABI, a se traduzirem do ponto de vista de plataformas digitais para o modelo, para o mercado da China. Entendi. Então, é isso que a gente faz com um time sensacional lá. A gente basicamente atende empresas ocidentais e japonesas que querem ou que atuam no mercado chinês. E a gente tem a Austrália também, que entrou via uma aquisição dessa série aí pós-IPO, que também é uma oportunidade, já que a gente está na Ásia, em mercados tão culturalmente distintos como o Japão e China, tem um mercado grande, mais ou menos do tamanho do Brasil lá, que é a Austrália, e que é ocidental, e que fala inglês, então nos pareceu um low-hanging fruit, já que a gente está lá, né? Então, numa visão de futuro, de longo prazo, de novo, numa visão de curto prazo, não faz sentido, mas numa visão de longo prazo, de alguém que está olhando o mundo com as suas similaridades e diferenças, a gente achou que fazia. Então, no fundo, nasce como uma ingênua pretensão e depois é necessário para ajudar essas empresas, né, os nossos clientes, a navegarem nas complexidades tecnológicas e de experiência, né, de customer experience do mundo. Mas nesse momento, então, de olho do furacão que a gente estava falando, muda alguma coisa na estratégia de aquisições? Então, a gente fez muito, em 18 meses a gente fez até mais rápido do que achava que ia fazer, para quem não tinha esse track record de fazer aquisições, né? A gente, em 2023, né, com macro, né, um ambiente macro bem instável, inflação no mundo inteiro, guerra na Europa, a gente, acho que está... E eu mesmo, né, falei, eu preciso do time todo agora focado nessa transformação AI, né? Então, vamos continuar leveraging, gerando... Alavancando as aquisições que a gente já fez, porque a gente... eu vou entrar na pergunta da Box.
A maior parte, 4 dessas 5 foram basicamente mercados, né, Austrália, UK, ou verticais, financial service nos Estados Unidos, etc. Uma delas, não, a Box. Né? É a pergunta que me faz, pô, mas Box, né? Empresa de tendências, de comportamento, etc. Mas a CIT e Box já tinham uma história de trabalhar não juntos, mas de se autoalimentar em alguns grandes clientes, porque eles fazem essa visão de para onde vai, né, o comportamento dos consumidores pela perspectiva das novas gerações. É um trabalho lindo da Box, né? E a gente tem o desafio de ajustar as estratégias digitais, né, as estratégias da empresa para aquilo que foi desenhado junto com a Box. E tem uma visão, e eu tinha essa visão junto com a Paula. Paula é a CEO da Box. By the way, a Box, das aquisições todas, é a única que a gente manteve como... Se a gente é uma boutique, ali é uma super boutique, né? A Box. Então, ela continua com a sua toda a autonomia, com o seu modelo de negócio, com a sua marca, né? Que é uma marca muito forte. A Box era uma visão que eu compartilho com a Paula, que a inovação, a gente acha que a inovação acontece por novas possibilidades tecnológicas. Eu acho que tem uma segunda força que precisa acontecer para realmente ter uma disrupção no mercado, na indústria, que é a mudança de comportamento do consumidor. Quando essas duas coisas se autoalimentam, novas possibilidades tecnológicas, mudando valores da sociedade, mudando comportamentos de consumo, aí o bicho pega. Né? Então, a Box é essa janela para o futuro, que a gente acompanha, a gente sabe razoavelmente para onde e em que velocidade a tecnologia vai. Mas consumidor é um bicho bem mais complexo do que tecnologia. E a Box faz isso e fez isso a vida inteira. Então, para a gente é uma janela, né, um complemento para a nossa visão estratégica do mundo e trazer o consumidor e os valores da sociedade, né, que, no fundo, da onde vêm os hábitos de consumo? Né? Não vem da tecnologia, ele vem dos valores de uma sociedade que vai se transformando do ponto de vista de hábitos e valores, que é o que a Box captura para o mundo corporate, para o tipo de cliente grande e complexo que a gente atua, de uma maneira brilhante. Então, ali foi uma visão estratégica de a gente precisa colocar mais know-how de consumo, de consumidor, de gente e valores da sociedade na nossa visão de mundo. Muito então, interessante. Eu sou apaixonado pela Box. Obrigada. E a Paula é ótima, né? Incrível. Eu queria... Primeiro, eu só queria citar esse negócio das caravelas, só para explicar, para eventualmente alguém que não conheça a história. O pesquisador, não, o explorador espanhol lá, o Cortés, foi para a América Central tal, e aí queria que o pessoal se comprometesse com o que estava, com explorar aquele novo mundo, né? E aí, para se comprometer, tinha que não haver a possibilidade de voltar para a Europa. Então, tinha que queimar a caravela. Então, é um pouco essa ideia que o César colocou aqui e costuma colocar, de que, para se comprometer, tem que não ter a possibilidade de voltar para como era antes. E eu acho que isso tem uma hipótese, e quero explorar com ele. Vocês viram que eu falei da empresa TIL, do Frederic Laloux. E algumas pessoas me falam que, quando olham para a CIT, identificam lá os traços da empresa TIL. Eu queria saber se o César concorda com isso, lembrando que a empresa TIL tem... A CIT é dividida em grandes unidades de negócios, que são mais ou menos autolideradas, tem uma liderança mais horizontalizada do que a média, do que a maioria das empresas, não só a média. Não tem o líder centralizador, e ele era centralizador no início, né, César? Então, tem um exercício teu aí. Eu queria que você falasse um pouco, então, do que é ser empresa TIL e quanto... Deve ser mais difícil queimar caravela em empresa TIL, porque cada um decide, eu vou queimar caravela, eu não. Como é que você lida isso? Tá. Até ligar com a pergunta original da Lara, né, da gente ser uma boutique em escala. Eu acho que esse foi um outro
a gente tinha esse desafio, e eu tinha horror. Uma vez, eu estava voltando, é uma história real, eu era o presidente de uma desses clientes globais da CIT, isso há 20 anos. Eu voltando animado dos Estados Unidos, tal, no almoço, e ele falou, César, me diz uma coisa, como é que você vai crescer? Porque está claro, vocês são muito bons, assim, a gente tão engajado e tão, ele falou, tão inteligente que vocês vão crescer, não tem jeito. Mas como é que você não vai virar mais uma empresa chata de consultoria quando você tiver algumas centenas ou milhares de pessoas? Eu me lembro, devo ter dado uma resposta bem ruim para isso, mas aquilo ficou, pô, como é que eu não vou virar? Porque os clientes sempre nos falaram isso, pô, é diferente, tem algo diferente na CIT, e sempre associaram isso, falaram, pô, é uma empresa com know-how global, intenso, mas como ela é pequena, eu vejo que está disponível para mim de verdade, né? O que não acontece com as big consults. Aí, quando a gente foi crescendo, e isso ficou, pô, como é que eu respondo a essa pergunta? E aí veio veio um outro aha moment parecido com o Lean Digital, que é o último capítulo do meu livro. Ele falou, pô, é um modelo organizacional. Se a gente se organiza hierarquicamente, conforme você dobra o tamanho da empresa, e principalmente em número de pessoas, e a gente é uma empresa de serviço, então a gente vai crescer muito em número de pessoas, você vai criando novos níveis hierárquicos. Se você não sair disso, né, você vai distanciando, né, os times dos clientes. E aí eu fui atrás de novos modelos, fui estudar esse assunto, né, peguei livros, li tudo que você imagina sobre modelos organizacionais, etc. E achei um caminho, né, estava quase existindo já, quando eu peguei um livro que chama Fast Forward, do Julian Birkinshaw, depois fiquei amigo dele, lá da London Business School. Também. E falei, pô, é isso. Ele não está dando a receita, mas ele está dando os princípios da adhocracy. De você... Porque a empresa, né, ele faz esse contraponto didático entre a burocracia, a bureaucracy, a meritocracia e a adhocracia, né, ou adhocracy. E que você pode montar a empresa... Claro que o seu sistema contábil, financeiro, né, compliance, vai ser uma bureaucracy, mas... Em geral, as consultorias apostam muito na tal da meritocracia, que é um nome bonito, mas que é uma hierarquização por conhecimento, por experiência. E não é... Você na verdade, a adhocracia é uma estruturação empreendedora. Você quebra... Né, no fundo, isso foi a maneira como a gente leu e aplicou. Né? Ao invés de ter business units, quer dizer, unidades que fazem diferentes coisas, vamos ter growth units, e elas vão fazer a mesma coisa, né? Mas a gente vai ter muitas delas, e nenhuma delas vai ter mais de 400 pessoas. Então, a CIT é organizada mundialmente em unidades, chamam growth units, com não mais de 400 pessoas, que atendem ou pouquíssimos clientes, mas que entregam o full know-how CIT. Então, a ideia é conciliar o tamanho e a nossa expertise global, mas com uma estrutura empreendedora que está conectada no cliente, que é rápida, que tem poder de decisão para atender as necessidades daquele cliente. Então, seria o sonho de o know-how, a capacidade financeira, de investimento, de tecnologia, de inovação de uma empresa grande, mas traduzido para o cliente como aquela empresa pequena, com fome, com vontade de fazer. E essas growth units, como o nome diz, elas querem crescer, elas crescem, mas quando elas batem ao redor de 400, a gente quebra em duas novas unidades. E aí você abre espaço para novos leads, novos empreendedores liderarem as suas growth units. Também é um processo de formação de liderança fantástico, baseado em sucesso by design, porque você precisa crescer e abrir esses espaços. Né? E acho que o contraponto aí é que na adhocracia, você privilegia, a gente fala, ação decisiva e conexão emocional. Então, se aquele time cresceu a ponto de ter que quebrar, você não pega o líder que está mais pronto em um outro pedaço da CIT para assumir aquela nova unidade. Aquilo é para quem fez.
os empreendedores que fizeram, mesmo que eles não, numa perspectiva meritocrática, eles podem não ser, posso ter gente que estaria mais pronto do ponto de vista de experiência, de know-how, para assumir aquela unidade. Mas quem fez aquilo acontecer está lá. Então, você privilegia essa questão do empreendedor versus o know-how ou a experiência. É um balanço não trivial, porque depois, aí, o outro pedaço dessa história, como é que por que isso é mais fácil ou mais difícil para inovar? Né? A gente tem um outro negócio, são as powerhouses, que é como é que a gente pega os aprendizados, porque a grande vantagem, quando a gente está tentando aplicar AI para a indústria de varejo esportivo, a gente está fazendo isso com várias growth units. Veja que a CT ela é anti-verticalizada. Né? A gente tem uma vertical que coisa. E cada um está aprendendo, e um está fazendo nos Estados Unidos, o outro está fazendo na China, o outro está fazendo no Brasil. E aí a gente tem as powerhouses, que são estruturas, são comunidades cross-growth unit, que trazem esse conhecimento para uma vertical do mercado, para uma tecnologia nova, para um método novo, e tentam criar um ponto de vista corporativo da CIT para aquele assunto, para escalar. Então, e aí é bem um estilo comunidade. Então, você tem tribos, que são as growth units, e elas se encontram nesses espaços de troca, que são as nossas powerhouses. Então, a velocidade com que a gente testa coisas, né, a CIT hoje são 32 growth units. Então, tem 32 empresas ou empreendimentos testando e aprendendo teses nossas, e a gente trazendo esses aprendizados para falar, isso está funcionando, isso não está funcionando. Eu acho que isso gera, para uma empresa de serviços, e que tem o privilégio, né, a generosidade do acesso aos desafios, aos problemas mais críticos que cada um dos nossos clientes querem resolver, acho que isso gera um know-how, onde a gente consegue rapidamente entender como é que possibilidades tecnológicas podem ajudar cada um deles. A dificuldade eu acho que é a cultura, é manter uma cultura empreendedora na escala de colaboração. A gente fala muito em colaboração, porque no fundo você precisa levar o que está sendo aprendido em outras unidades para o seu contexto, e você precisa compartilhar aquilo que está dando certo com as outras unidades, e esse é o que a gente tenta e cuida e preserva como a cultura empreendedora da CIT. Mas, rapidamente, como é que você abriu mão do poder? Rapidamente, porque quando a gente, aquela estatal russa de produção de software, que o melhor, de novo, o rabo não balança o cachorro, né? A sua estratégia de negócio dita a sua cultura, e não o contrário. Você não pode ter uma cultura... A cultura ela é um output da sua visão e modelo de negócio. Por isso, já publicamos na MIT Azemar um artigo, a cultura não come a estratégia no café da manhã, que vai ao encontro do que você está falando. Isso, e eu acredito muito nisso, viu, Adriana? Então, assim, a cultura que a CIT precisava para a produção científica de software era uma. E comando e controle, centralização de decisões, né? Aprende nos andares de baixo e toma as decisões nos andares de cima. Isso funciona para aquele tipo de visão de negócio. Quando a CIT, e para ganhar o jogo nos Estados Unidos, a gente precisava ser uma empresa muito mais agressiva em inovação, em experiência do cliente, em tecnologia, não vai funcionar. Né? E aí eu percebi que eu era... E começou a funcionar pela qualidade dos times, não pela qualidade do founder. E aí eu percebi que a CIT estava andando mais rápido que eu. E aí eu tive um exercício de falar, ou eu step out, ou eu vou para o board, será que está na hora? A gente vivia um sonho do ponto de vista de mercado, uma empresa brasileira bombando nos Estados Unidos, eu era manchete, mas eu mesmo, a minha sensação eu não estou conseguindo ajudar os times. Os times estão se auto-organizando e estão voando. Eu estou, né, o
o meu arquétipo de liderança só atrapalha. E aí tem um desafio intelectual, e eu fui, que é o líder, quando ele percebe que o time que criou uma simetria em relação a ele, em geral, quando ele é um bom líder, ele se afasta para não atrapalhar. E aí ele vira o tal do líder ausente, porque ele não consegue ajudar os times. Mas ele também não quer atrapalhar. Ele tem essa percepção de que se ele for para lá, ele vai atrapalhar. E o John Shook, que foi um dos meus mentores nessa transformação, né, que é um dos criadores aí do Lean, né, da comunidade Lean global, falava, a questão não é comando e controle e a liderança colaborativa. Você tem é um triângulo, na verdade. Você tem, em geral, todo mundo percebe quando o comando e controle para de funcionar, mas ele não vai para a liderança, ele vira um líder ausente, né? Então você precisa navegar. A dificuldade é chegar, é criar as capabilities para ser um líder colaborativo. Então foi isso que eu fiz. Eu falei, pô, ou eu vou para o board, né, da CIT e acho alguém com as habilidades para liderar a CIT, ou eu reinvento, e não só eu, né? Eu e toda a liderança que nasceu comigo lá na estatal russa de produção de software, estava todo mundo ali. E todo mundo bem sucedido em suas carreiras. A gente estava bombando nos Estados Unidos. Aí a gente teve essa reflexão conjunta, falou, vamos nos reinventar do ponto de vista de líderes. E a gente achou no Lean, né, o engenheiro, né, ali tinha as peças do quebra-cabeça. É essa liderança que a gente precisa se tornar. E foi um processo de 5 anos, eu acho, onde a gente se reinventou. E foi por isso que eu fiquei na CIT. Aceitei e ia dar certo, com ou semigo. Mas aí eu acho que eu consegui ajudar nesses novos caminhos. A figura do founder, né, para queimar a caravela, talvez ela seja necessária, né? Acho que uma gestão profissional tem muita dificuldade de queimar caravelas. Uma gestão empreendedora e com esse carimbinho de founder é mais fácil para mim. E é por isso que eu fiquei de novo, porque esse capítulo de AI, primeiro, profissionalmente e intelectualmente, eu preciso participar dele. Eu acho que eu escrevi um pouco disso naquela série de artigos. E a CIT, eu acho que nesse momento ela precisa de mim, no sentido da velocidade com que a gente tem que fazer essa mudança. Então é um momento onde a gente está bem. Ainda falando sobre modelo de negócio, eu queria saber, tem uma curiosidade específica, e é um tema que eu adoro, inclusive, em relação à construção dos KPIs da CIT. Sei que nós já falamos bastante disso na MIT SMAR, mas queria que você dividisse isso também com a nossa audiência do podcast, porque, infelizmente, é muito comum ainda no mercado fazer mudanças na organização, mas na hora de relacionar os objetivos com a escolha das métricas ou dos indicadores, haver uma dissonância. Né? Então, Lara, eu adoro esse tema, né? E eu acho que a gente encontrou um caminho. Não sei se certamente não é o único, mas um caminho que tirou a gente desse dilema, né? A gente pendulava, como eu acho que as empresas pendulam, entre momentos de muito curto prazismo. Então as métricas são muito de curto prazo, né? Porque precisa fazer aquele conjunto de coisas acontecer naquele quarto ou naquele ano, ou metas muito idílicas, de longo prazo, e que você depois termina o ano, você tem dificuldade, inclusive, de entender se aquilo foi um bom ano ou não, né? E eu acho que eu roubei esse vocabulário do Satya, da Microsoft, bem no início, quando ele assumiu, e o principal desafio dele era a mudança de cultura, né? E acho que ele fez isso de maneira brilhante, e a Microsoft hoje é o que é, né? Voltou a ser, né? O que é, com vários golpes mágicos ali, inclusive a aliança com a OpenAI. Mas um vocabulário é o seguinte, eu acho que você precisa conciliar nas suas KPIs power e performance. Esse é o nosso vocabulário, inclusive é o vocabulário de desenvolvimento de competências executivas da CIT. O que é performance? Performance é aquilo que vai gerar resultado, capability, capacidades que vão gerar resultado no curto prazo, no quarter ou no ano, ou 2 anos no máximo.
e Power. Power são habilidades de criação de competências, planos, estratégias futuras que vão gerar valor no longo prazo. Então, tem sempre essa... Ambidestria. E as pessoas... É uma ambidestria. E as empresas são assim e as pessoas são assim. Né? Tem gente que é Power na veia. Aí eu estou usando um vocabulário interno nosso. Tem gente que é Power, é muito bom de execução. Mas tem muita dificuldade de olhar um pouco para frente, ou de conciliar esse dia a dia, a segunda-feira, com o que vai acontecer na indústria nos próximos 10 anos. E tem gente que é puro power. Eu estou preso, o futuro vem do futuro, mas eu estou preso lá. E aí, a minha segunda-feira, eu não sei o que fazer, porque é difícil conectar os dots. Né? Então, assim, eu não gosto de nenhum desses dois extremos. Eu acho que a gente tem que... Eu não acho que isso... Como eu não acho que ninguém nasce empreendedor, também não acho que ninguém nasce power ou performance. A vida nos leva a acentuar algumas capacidades e isso nos torna uma coisa ou outra. Então, a gente, como framework, é ter pessoas que jogam nos dois... nesses dois grupos de competência. Mas nunca vai ser balanceado. Né? Você, assim, nunca. Vai ser... Sempre vai ter uma tendência, mas você não pode... Você tem que chutar um pouco com a esquerda. Não pode ser a perna que só serve para subir no ônibus. Porque senão é muito difícil, na velocidade que a gente quer mudar, de transformação. Mas também você não pode ser, né, o canhoto que não sabe fazer 2 embaixadinhas com a perna direita. Então, e aí as KPIs, elas são sempre assim, um balanço entre power e performance. E as análises de competências são sempre assim. Então, tem sempre... Agora, né? Pô, eu preciso fazer receita, as grandes KPIs desse ano da CT. Preciso fazer growth, né? E estamos fazendo, graças a Deus. E preciso fazer... margem, né? EBITDA, lucro, etc. Isso é performance pura. Né? Depois tem Power. Power é AI, é adoption, é cliente gerando, né, criando valor futuro com AI. São novas capabilities, né, novas práticas nossas para tecnologias imersivas. Né? São essas powerhouses, né? São coisas ligadas à nossa capacidade de gerar competências que vão gerar valor no futuro para a CT. Então, a minha visão de uma análise crítica, que você pode fazer com OKRs também, né, quando a empresa se organiza do ponto de vista de objetivos e key results, mas isso vale para bônus também, é uma maneira de alinhar bônus, né, incentivos. Vocês trabalham com OKRs? Vocês adotam OKRs? Na veia. Desde que a gente nasceu ali. Não tinha esse nome, mas a gente era Balance Scorecard, FANED, mas quando a gente viu o OKR, e foi lá para 2008, 2009, eu acho, quando não tinha esse nome, ainda não estava famoso, mas já começava a ideia da Intel, né? De como organizar isso de uma maneira mais poderosa do que os Balance Scorecards, que eram, diria, o status quo ali da gestão baseada em métricas anterior. E a gente colocou isso no arsenal Lean Digital, essa história de como é que você liga disciplina com disrupção. Eu acho que o OKRs é um elemento de transparência e organização de objetivos. Tem um negócio nas OKRs que eu acho que é pouco entendido, né? É uma estrutura de moonshotting. Então, é você fazer métricas que você não vai conseguir. É sobre isso, né? Não é sobre conseguir 100%, é se desafiar, né, para que se eu fizer 60%, 70% do que eu me propus, então é ótimo. É um exercício diferente para o mundo corporativo. E aí, se você liga o OKR com bônus, que é uma das coisas que eu sou conselheiro de algumas empresas, não liguem o OKR com bônus, porque aí você mata o moonshot na partida.
Porque eu não vou prometer... porque o que é o exercício, o game corporativo de métricas de bônus? Eu prometo 20 e entrego 25. O que é o game das OKRs? Eu prometo 100 e entrego... Eu miro, não prometo, eu miro em 100 e entrego 80. Então, no fundo, você está trocando o profissional que vai conseguir 80 pelo profissional que vai conseguir 25. Então, não é o mecanismo que tem que alimentar o seu processo de HR, mas do ponto de vista de transparência, do que cada time... Porque quando você descentraliza a execução, né, times fazendo um monte de coisa, como é que você dá visibilidade para um time de quais são as agendas e a velocidade com os outros times estão progredindo? Aí o OKRs é uma ferramenta fantástica, porque ela é simples, direta, e ela trabalha com a ideia do moonshot, né, e com a ideia de que você tem que revisar elas. Se o mundo mudou, você joga fora as OKRs, faz outras sem nenhuma burocracia. Então, acho poderoso. Só amarrando aqui, então, pelo modelo, né, de OKRs, Objective Key Results, então, objetivo, resultados-chave, traçados objetivos, resultados-chave, e a partir daí se selecionam, né, as métricas, KPIs, né, as métricas que vão ser medidas para a gente garantir que chegamos nos resultados-chave que levarão ao cumprimento, ao atingimento do objetivo. É isso, né? Perfeito. É isso, Lara. Depois o diabo está nos detalhes, né? Mas, em geral... Não, lógico, estou simplificando aqui, tá, para ver se a gente entendeu. Perfeito, muito bom. É isso mesmo. E é um mecanismo que desafia, acho, o status quo corporativo, clássico, muito legal. De previsibilidade. Você quer inovar, mas você quer a inovação precisa, né? Assim, então tem um contrassenso que precisa ser destruído para a empresa ser um pouco mais agressiva do ponto de vista de inovação, né? Perfeito. Bom, trazendo aqui a sabedoria chinesa, não sei se o César já plantou uma árvore, mas ele tem filhos e escreveu o livro, né? Então eu querer focar no livro aqui no Lean Digital. A gente acabou de falar de OKRs e você já falou que está incorporado. Eu sei que você se envolveu muito com esse assunto, porque até está no board do Lean Enterprise Institute, né? Você está realmente ligado nessa questão do Lean. Tem muita gente que acha que o Lean para o mundo de hoje já não funciona, tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que o que é esse Lean Digital, o Lean Hyper Digital. Conta um pouco para a gente. Tá bom, é um momento de mudança de novo, né? O Lean ele foi o que me salvou, me tirou do escuro do ponto de vista de liderança. A CT já era apaixonada, como engenheiros, a gente já era apaixonada por Lean do ponto de vista de modelo de produção. Era o nosso vocabulário de produção, foi a maneira que a gente pegou o ágil, o ágil ideológico, aquela carta, né, o manifesto ágil, e traduzir como é que isso vai funcionar numa empresa global, cheia de departamentos, etc. A gente criou inicialmente como a gente chamava nos Estados Unidos de Enterprise Agile, e depois a gente mudou para Lean Delivery, que era... Os princípios são os mesmos, mas com um framework de engenharia muito mais sofisticado que vem do Lean, né, da metodologia Lean. Mas os livros que a gente tinha lido falavam de liderança, capítulos que a gente achava bobagem, né? Quando eu entrei na minha crise de liderança, eu voltei naqueles capítulos e falei, eu acho que aqui tem a resposta para essa transformação pessoal que eu preciso fazer, né, de me tornar um líder mais colaborativo. De um jeito que engenheiro consegue entender. Então, era muito palpável para mim o que era, que hábitos eu teria que desconstruir, que essa é a parte fácil, né? Mas o que eu tinha que colocar no lugar, né? Eu vou esvaziar a minha mochila de líder científico, comando e controle, mas o que eu coloco nessa? Essa é a pergunta mais difícil. Porque todo mundo, eu interajo com executivos, né, de sucesso, todo mundo sabe quando está sendo comando e controle, etc. Mas se eu não fizer isso, como é que eu vou preencher esse vazio no meu exercício da liderança, né? E esse é o que eu achei que as respostas estavam todas ali no Lean. E aí o Lean, quando o Lean e a CT jogavam os dois jogos, disrupção digital, inovação, tecnologia, dados, experiência do cliente, e o Lean como modelo de gestão. Chegou uma hora a gente falou,
a gente precisa combinar essas coisas, de A a Z, né? A maneira como a gente gere, né, estratégia e a maneira como a gente resolve o problema do cliente é a mesma, né? E é o Lean Digital. E o Lean Digital, a gente trouxe elementos que não tinham no arcabouço Lean, de inteligência coletiva, design thinking, era a revolução do design, a gente incorporou tudo isso. A revolução o Lean também tinha um certo preconceito com a questão da tecnologia, do IT, né? Ele era contra, tinha suas razões, né? O overinvestimento em soluções tecnológicas, quando, na verdade, os processos estavam errados. Você automatizar processos errados é basicamente condenar aquele processo para o futuro, né? Porque agora já gastou um monte de dinheiro em sistema, né? Então, um processo ruim fica, né, enraizado, porque agora você fez um sistema que implementa, né, que automatiza um processo ruim. Então, a tese era boa, né? Mas isso, na prática, era uma versão à tecnologia que para a gente não ia funcionar, a gente precisava desconstruir isso. E a gente cria um princípio de valores, virou o nosso vocabulário de transformação digital, porque significava, ó, você tem que fazer as esteiras, os times, as squads, multifuncionais, etc., mas você vai ter que mexer em coisas que os executivos têm muito mais dificuldade do que mudar lá como é que a tecnologia está organizada, que é sistema de gestão. Como é que você faz budget? Como é que você faz bônus? Como é que você organiza né, sua topologia corporativa, não só a da tecnologia? Ou seja, como é que você reporta progresso? Isso é o sistema de gestão. E vai ter que mudar a terceira caixinha, que é o modelo de liderança. Não vai rolar, né, essa transformação digital depende dessa migração de comando e controle para uma liderança humanizada, colaborativa, etc. Então, estava tudo ali. E aí a gente chamou de o Lean Digital, né? Mudança do jeito de fazer, mudança do sistema de gestão e mudança do modelo de liderança, que são as 3 bolinhas do Lean Digital. E tanto os clientes quanto... Depois os ouvintes, a nossa audiência pode olhar lá no LinkedIn do César para ver as empresinhas nas quais ele é conselheiro de administração, né? Mas tanto os clientes quanto as empresas em que você está no board são sensíveis a isso? Você entende que estão se transformando, estão absorvendo isso? Eu acho que sim. Eu acho que o desafio, Adriana, é que essa obra não está pronta ainda, e agora já vem uma onda maior, que é a AI. Esse segundo capítulo da Revolução Digital não esperou, né, o primeiro capítulo acabar para a maior parte das empresas. Então, esse é um desafio sobreposto. E as fundações do que tem que ser feito agora, que a gente está descobrindo ainda, né, certamente são essa arquitetura das empresas mais inovadoras, mais ambidestras, mais fluidas, menos hierárquicas, etc., que é uma agenda de todas as grandes empresas que eu conheço, todos os nossos clientes, né? Mais digital, né? Mais digital até virou quase um proxy para mais focadas no cliente, né? OKR, um dos testes, que tem muita gente usando OKRs, mas as OKRs, em geral, elas vão subindo na hierarquia, elas vão virando só financeiras, né? Eu falo, pô, onde é que está o cliente, né, nas OKRs, né? Então, acho que colocar o cliente no centro das estratégias, sim, no fundo, é um dos elementos centrais da tal da transformação digital, né? Só que agora esse cliente vai mudar de novo com AI. Então, não vai ser a appzinha que ficou boa agora que vai resolver essa parada, porque é outra coisa, né? Então, eu tenho organizado esse vocabulário, né? Vocês devem ter visto já. Estamos na fase da eficiência, tem que capturar essa eficiência de AI imediatamente, mas vem a guerra da experiência, a guerra da hiperpersonalização, né? Que é um momento onde a sociedade vai virar no avesso com uma nova interação homem-máquina, baseada não em telinha e smartphone, mas interação baseada em gesto, linguagem natural, multilinguagem, né? Isso tudo vai acontecer. A tecnologia é meio óbvio que vai acontecer, e não vai acontecer na semana que vem. Eu tenho dito de 2 a 4 anos para a gente se ver no meio da guerra da customer experience, da hiperpersonalização. Mas depois vem algo mais radical ainda para o mundo corporativo, que é dados.
que vai ser a revolução da tomada de decisão baseada em dados. Eu acho que isso é uma década para frente, e é onde vão surgir novos modelos de negócio, onde a gente vai ver de verdade uma disrupção corporativa, que eu acho que vai ser a primeira vez na história do computing, 77 anos desde o ENIAC, lá nasceu na Filadélfia, pós-guerra, com o primeiro computador de propósito geral. Essa vai ser a grande revolução, daqui a uns 10 anos, eu acho, porque a gente vai ter que redesenhar toda a estratégia de tomada de decisão dentro das empresas, porque vai ter AI, vai ter dados. Essa parte está menos pronta. Quando se fala dados é um elemento central do primeiro capítulo da transformação digital, mas ninguém conseguiu fazer de verdade. Então, mas agora vai ter que fazer, porque e talvez esse seja o grande momento dessa visão de dado e informação, porque está todo mundo vendo que não existe AI sem dado. E as estruturas de arquiteturas, modelos mentais, não estão... talvez a parte mais frágil aí do que aconteceu nesse primeiro capítulo digital. Só que isso vai ser a grande batalha dos disruptive business models. E eu tenho dito... Aí me perguntam quais são esses modelos. Eu falei, sei lá, porque eu não tenho as sinapses ainda, eu não vivi esse mundo turbinado por AI para conseguir conceber esses modelos de negócio, onde tomada de decisão complexa, que é uma habilidade humana, vai poder ser feita a custo zero numa escala absurda com artificial intelligence. Então, quais os modelos de negócio a gente pode conceber se tomar decisões completas vira escalável e de custo muito, tendendo a zero? Né? Eu sei lá, assim, eu não fui treinado para isso, mas eu vou aprender, né? E eu acho que a gente também não conseguia conceber os modelos de negócio que surgiram com a primeira, né, disrupção digital. Né? Como é que a gente ia imaginar Airbnb, Uber? Imagina na década de 80 alguém tentando explicar Airbnb, Uber, Netflix, essas coisas todas. Blockchain e cripto, Bitcoin, seria uma coisa, porque a gente não tinha as sinapses do que seria possível quando comunicação e transação caísse a zero, né? O curso disso, inclusive com mídias sociais entrando, etc. Agora é difícil de imaginar, porque as sinapses estão prontas, né? Todo mundo, todos nós estamos treinados para conceber modelos de negócios escaláveis para o velho mundo digital. Mas a gente não tem ainda isso exercitado para o novo mundo digital, que é o mundo turbinado por AI. E vai ser essa corrida do ouro, a corrida da década. Não acontece nada, decepção total esse ano. Cadê AI? Cadê AI? Eu tenho dito que vai ser o ano da decepção. E o risco é as empresas ficarem paradas. Deve ser uma onda, deve ser metaverso, sei lá o quê. E depois ficar no lado errado da onda. E é a economia exponencial, exatamente, né, César? Tem aquela parte que ninguém enxerga nada e, de repente, vem o susto. E está claro isso. E eu tô nessa evangelização. Né? A gente tende a totalmente superestimar o que vai acontecer nos próximos 2 anos e depois radicalmente subestimar o que vai acontecer nos próximos 10. Então, assim, os executivos, eles ou não é nada, ou é algo que eu preciso fazer desesperadamente porque vai me matar. Nenhum dos dois, o comportamento mais zen, de olhar isso de uma visão mais alongada, funciona melhor para business, nesse caso. É grande, é poderoso, mas vai acontecer de uma maneira exponencial. Então, você vai ver muito pouco, depois você vai ver muito, muito assustadoramente rápido. Né? E é isso. Disrupção tecnológica de alto impacto, ela sempre tem esse desafio cognitivo, né? Sobre o curto prazo e o efeito disso no longo prazo. E nas empresas em que você atua como conselheiro, como que eles recebem esse choque de realidade, que na verdade é uma realidade futura? Eles estão assimilando isso? Eles começam a fazer algo a partir dessa recomendação? O que acontece? Meu papel...
Eu estou lá, né? É a minha função dar as cores corretas para isso. Mas isso se transforma em ação? Se transforma. Eu acho que, ao contrário, existe um recall, porque as grandes empresas demoraram muito, elas foram muito negacionistas em relação à primeira onda da transformação digital, né? Isso essa nova economia, e teve, claro que teve muito exagero, vivemos a bolha da internet, etc. Mas e o bicho pegou mesmo a partir de 2007, quando surge um negócio chamado smartphone, e aí nuvem, big data, e aí as empresas não tinham feito nada, as grandes, os líderes. Como é que nasce um bicho como Nubank? Como é que nasce, né, Netflix? Porque quem tinha mercado, quem tinha cliente, simplesmente estava ignorando esse negócio, dizendo que isso era uma onda boba de tecnologia que ia passar. E aí quando a transformação digital no mundo corporativo é o desespero de eu não fiz nada e agora eu tenho que fazer muita coisa em pouco tempo. Na verdade, ela é e isso ficou, esses executivos são os mesmos ainda, os que deram certo, né? Os que passaram por isso. Então, dessa vez, eu acho que tem essa sensação de, não, eu não vou ficar parado dessa vez. Eu não vou ser pego de surpresa, né, pelo meu consumidor, que eu descubro que ele está insatisfeito quando surge algum concorrente, né, digital e que ataca a minha base, né, de negócio, eu vou me mexer. Aí a dificuldade hoje vou mexer em que direção e em que velocidade. Né? E eu acho que esse é... Bom, aí eu falo, então você precisa da CIT. Se você precisa responder essa pergunta, a gente sabe. Deixa eu voltar para ser um pouquinho conceitual, Lara. Qual que é a velocidade... A equação da velocidade de mudança corporativa, e sem querer, eu estou nisso há muito tempo, né? Como é que uma grande empresa se transforma? Ela é uma equação de uma variável, a velocidade que ela aprende. Né? A velocidade de mudança é uma equação da velocidade de aprendizado. E o que tem para aprender? Né? Tem que aprender duas coisas. Tem que aprender AI, de verdade, precisa sair do chat GPT, entender um pouco mais. Nada contra, sou um usuário hardcore do chat GPT. Mas entender de verdade essa tecnologia, as suas limitações, as suas possibilidades, os seus desdobramentos, as suas conexões com outras tecnologias, porque AI vai ser o nome dessa transformação, mas é muita coisa que está mudando ao mesmo tempo, em infraestrutura, em modelo computacional, não é, em robotização, né? Então, sua primeira recomendação é que eles ampliem o escopo para... E a segunda é consumidor. Precisa obcecadamente entender o que vai acontecer com o seu consumidor quando o mundo virar no avesso por causa de inteligência artificial, e vai virar. Então, esses são os dois aprendizados que vão ditar a velocidade com que a empresa consegue se mexer. Então, eu digo isso, learning. Learning by doing, para usar o vocabulário do Lean. Não é também ficar lendo livro só, eu adoro também, sabe, né? Leio tudo que existe, mas é fazer. Então, precisa achar esses espaços para exercitar esses novos comportamentos do consumidor, tecnologia, e eu acho que, esquematicamente, eficiência agora, daqui a pouco experiência e depois tomada de decisão. Para mim, esse é o framework de uma década de transformação AI, e é o que eu estou tentando convencer os executivos dos nossos queridos clientes, e também onde eu estou próximo, a ter essa agenda. Eu acho que existe, sim, Lara, agenda. É claro que é complexo, né? Tem muita ponta solta, né? Eu falei, a gente sabe mais do lado tecnológico do que do lado de hábitos e valores da sociedade. Acho que esse é um problema muito mais difícil de prever para onde isso vai, ainda mais num mundo geopoliticamente complexo, né, ideologicamente complexo. A tecnologia, eu diria que é a parte simples dessa equação. Estou exagerando, né, mas a geopolítica mundial, inclusive esse é um tema que eu tenho falado bastante, né, sobre regulação de AI, sobre
E acho que isso tem a ver com a complexidade geopolítica do mundo, né? Tem a ver com a autonomia dos países, tem a ver com uma guerra comercial gigantesca entre as big techs, né? Tem a ver com vários elementos não triviais. E como você diz, vou te citar aqui, a IA é imparável, mas é regulável. Só que o problema é que quem vai regular precisa entender o que está acontecendo, e daí a gente fica um pouco preocupado. Eu vou entrar no nosso último bloco. Eu quero só frisar uma coisa que você falou aí, learning by doing. Aprender fazendo é bem importante. Mas você mesmo falou que você é um leitor. Porque às vezes eu tenho a sensação, principalmente no Brasil, onde não há um hábito de leitura, de estudo, etc., existe uma importância de entender, além de aprender fazendo, de entender os fundamentos disso, certo? Só queria que você me falasse sim ou não. Existe. Sim. Adriana, esse assunto eu preciso falar um pouquinho. Até recentemente a gente contratou um CFO novo, acho que faz 9 anos atrás. O Stanley, né, está com a gente, ele liderou a abertura do capital, tal. E esses dias ele falou, sabe como quando a primeira coisa que você falou para mim, quando ele já estava contratado, ele me perguntou, eu nem lembro dessa história, falou, como é que eu me preparo para entrar na CIT? Eu dei, acho que 8 livros para ele. Olha, lê isso aqui. Se você não tiver lido isso aqui, você não vai conseguir conversar com a gente. O que eu acho, então, assim, eu acho que é um momento de reinvenção para todo mundo, né? Para todos os profissionais, e aí eu vou pegar a perspectiva corporativa, né? A gente precisa se reinventar. Esse negócio mexe profundamente na natureza do trabalho intelectual, né? Então a gente precisa mudar, a gente precisa de disciplina para dedicar mais tempo para estudar, tempo de qualidade, onde você está de verdade via e aí cada um aprende melhor de um jeito, via livro, via vídeo, via evento, via o que for, né? Mas é diferente. É diferente. Na hora que você planejar as suas horas da semana, precisa ter bem mais tempo. Isso, assim, eu sou um cara, eu durmo pouco, então eu tenho esse privilégio noturno de consumo de leitura, etc. Mas eu mesmo, agora eu dedico vários momentos para estudar, para mergulhar de verdade, porque eu tenho dito isso, eu falo que são 3 dicas para o executivo moderno no mundo, se adaptar no mundo AI, acompanhar tudo que acontece e não ficar louco com 7 lançamentos por dia que tem no mundo de AI, né? O primeiro é isso, disciplina, para dedicar mais tempo para estudo clássico mesmo, parar, ler um livro, ver um vídeo, um webinar, a maneira como você sabe que aprende, né? O 2, aí eu acho que é um pouco o hábito de olhar para as coisas e começar a ver como é que é isso dentro do mundo corporativo, como é que a AI pode mudar essas coisas. É virar um estrategista AI, mesmo que seja com experimentos thought experiments. Como é que porque isso, a gente precisa criar essas sinapses ainda, para a gente não as tem, né? Dá um exemplo de experimento, César. Eu estou ficando viciado nisso, né? Deixa eu pegar um aqui. Sei lá, vai rodar processo de avaliação executiva, né? Todo mundo faz isso em todas as empresas. Aí você olha aqui, imagina, suponha que você tem a varinha mágica da AI. Como é que você faria esse processo? Como é que você reinventaria o assunto, a avaliação executiva no mundo com a varinha mágica da AI? Como é que você faria? Discute PDCA de vendas. Como é que esse processo, né, poderia ser reinventado com AI? Aí vem a discussão de, sei lá, o café, precisa melhorar o café. Como é que você atacaria esse problema
no mundo. Precisa melhorar, assim, obviamente, é muito dentro do processo de Kaizen, né, de melhoria contínua, mas o AI é um caicaco na veia. Vocês conhecem esse vocabulário do Kaizen e do caicaco? Vem do Lean também, quer dizer, vem da cultura japonesa, mas está no Lean. Kaizen é a melhoria incremental, contínua, e o caicaco é quando você tem que destruir para reconstruir, né? Seria um base zero de reinvenção. E a gente tem esse processo está ruim para valer, você precisa de um caicaco ou um kaizenzinho já resolve. AI transforma muita coisa que só era endereçável intelectualmente com Kaizen em caicaco. E isso muda também as possibilidades de melhoria contínua, porque, de repente, você pode fazer mais caicaco do que Kaizen. Então, é um pouco disso, Eu queria frisar, então, essa frase aqui, antes da gente entrar nesse bloquinho de recomendações, que a gente vai ver o César humano, então vamos pegar mais o César humano, mas IA transforma muitas das coisas que eram endereçáveis com Kaizen em ser endereçáveis com Caicaco. Essa frase é chave para a gente entender o que vem por aí. E acho que os 10 anos dele é meio otimista. Eu acho que é talvez menos tempo ainda. Mas vamos lá. Agora eu vou te pedir coisas rápidas, dicas rápidas para as pessoas te entenderem um pouco mais, conhecerem esse César humano, que é humano o tempo todo. Eu estou brincando aqui, lógico. Tá bom. Um livro. E não precisa ser um livro de gestão, hein? Então eu reli recentemente Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, de Londres e Paris, no contexto da Revolução Francesa. Esse livro é sensacional, está na lista dos 10 livros que eu mais admiro. E na verdade, não foi um livro, foi um audiobook. Eu estava em Londres, né? E me causou... Eu tinha lido jovem, né? E reli agora, então é esse. Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades. Tem paralelo com os dias de hoje? Tem, total. Era um mundo, e o parágrafo de abertura desse livro, eu acho que é talvez a melhor abertura de livro que já foi feita, e eu acho que ela está valendo para os dias atuais de uma maneira assustadoramente perfeita. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Isso. Acho que filme... é o melhor dos tempos e o pior dos tempos hoje. Um filme ou uma série, ou os dois? Filme ou série? Bom, recente Oppenheimer, eu fiquei apaixonado por esse filme, eu estava com uma expectativa enorme, e geralmente expectativas estragam a experiência, mas entregou para mim muito mais. Assim, como clássico, O Poderoso Chefão, também adoro a saga e sou fã do... Eu preciso só dar uma cutucada, que eu sei que você gosta de ficção científica. Tem algum de ficção científica que você coloca aí? Eu também, os clássicos todos, né? Bom, Senhor dos Anéis, adoro. Blade Runner, sou um apaixonado pela obra lá do original, né? O primeiro do Ridley Scott, na versão dele, né? Na remontagem dele. Adoro, sou gamer também. Eu gosto do universo. A gente tinha que incluir um game aqui, né? Não tem outras perguntas. Um game que você gosta. Elden Ring, é um Souls-like com o roteiro do George Martin, do Game of Thrones. Eu estou apaixonado. O Souls-like é o tal do mundo aberto, né? Cara, que obra de arte esse jogo. E é a minha paixão no universo gamer now, é Elden Ring. Muito bom. Melhor Música é fácil. I Believe in Miracles, do Ramones, foi o tema do nosso IPO. Eu acredito em milagres do Ramones, que é uma banda de Nova York. Né? Maravilhosa. Esporte, você já fez umas analogias futebolísticas aqui. Eu joguei... Às vezes eu resumo a minha infância como eu só fazia duas coisas, que era jogar bola e programar. Duas coisas muito lúdicas para mim. Eu estou programando de novo atualmente com AI,
E é um negócio que é apaixonante para mim. Eu tenho uma relação infantil com computadores e com futebol. Mas futebol eu parei de jogar quando meu joelho, obviamente, venceu. Eu fiz muito judô, adoro judô, mas hoje tem um esporte de velho que é tênis. Então é isso que eu faço. Esporte de velho. Tá bom. Então, eu só falando aqui para a audiência também, quando vocês lerem na coluna do César que ele é um programador enferrujado, vocês ignorem, porque ele já está desenferrujando faz tempo aqui. Mas é fácil desenferrujar com AI. É muito legal. Eu fiquei maluco, fiquei doido e aí me veio essa questão infantil, lúdica, que programar é uma delícia. Muito bom. Mas uma vez eu escrevi um livro, foi uma coluna, se eu achar, que era varinha mágica, né? A programação era foi para aquela série que para crianças programarem, sabe, de code.org. Eu me sinto Harry Potter quando eu estou programando. Assim. Parece que tudo é possível e só preciso de um teclado. E eu escrevi sobre isso. Adorei isso aí. Bom, uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir nesse podcast? Bom, tem uma que já está com vocês, que eu adoro ouvir, meu amigo Silvio Meira. Uma pessoa que eu estou me aproximando muito e admiro intensamente, Anderson Rocha, pesquisador de AI da Unicamp. Acho que vocês precisam dele aí. Assim, por um outro lado, Adriana, o Milton Malui, o CEO do Itaú, eu acho que se vocês puderem, e claro, com a agenda maluca dele, eu acho que seria um... Então, a gente enfrentou a sua agenda maluca, mas não... Bom, tem muita gente legal aí para vocês trazerem. Estou ficando nos Brazuca, o Julian Birkinshaw, adoro ele também, né? Lá da London Music School. Tem muita... Muito... Ele é do conselho da MIT Azemar Global e ele é bem próximo da gente mesmo. Temos artigo dele o tempo todo. Legal. E para terminar, tem uma executiva que foi entrevistada aqui que falou muito de uma atividade que ela faz para se incomodar, para quando ela acha que ela começa a ver que ela está ficando meio parada, tal, então ela faz uma coisa que ela não precisa, mas que ela quer se incomodar, que foi a Melina do Hospital Moinhos de Vento. Que você tem alguma coisa assim que você faz para se incomodar? Para me incomodar? Ou não acomodar? Ela usou o termo incomodar. Você sabe que o meu desafio é o contrário, né? Às vezes eu preciso me acomodar, e aí eu gosto muito de vinho, sou um colecionador de vinhos também. Estuda vinho, mas o meu desafio é o contrário. Eu preciso de, às vezes, uso o game para mim. Elden Ring também está servindo para isso. Às vezes eu preciso dar uma desligada. Eu sou muito ligado no 220 e incomodado, assim. Então, a minha busca é meio ao contrário. Eu preciso de espaços para me acomodar. Um negócio que eu faço, que eu não gosto, mas estou começando a fazer mais, é exercício físico, né? Muscular, além do tênis, musculação, essas coisas. É muito chato, muito chato. Mas precisa, é verdade. Mas eu me adaptei com audiobooks, né? Que é o momento que eu ponho alguma coisa legal lá que eu estou precisando ouvir, boa. Muito bom. Obrigada, César. Lara, com você. Queria também agradecer o César, foi muito bom. Você gostou de estar aqui com a gente, César? Adorei, gente. Vocês são sensacionais e é sempre um prazer. E são assuntos importantes e que mexem com o mundo, né? Com o mundo corporativo e com a sociedade como um todo. Então, acho uma hora boa de falar disso e espero que a turma goste aí das próximas publicações. Sabe como eu sei quando uma entrevista é boa aqui no podcast e tal? É quando eu tiraria vários leads para várias matérias a partir da entrevista. E você deu vários leads aqui. Eu acho que as pessoas têm que ouvir mais de uma vez até para captar tudo. Porque como é um tempo curto, muita coisa, precisa processar.
Tá bom, depois você me manda, que eu preciso escrever mais para vocês, né? Se achar aqui, ó, fala mais sobre esse Kaizen, Kaikaku. Vários temas legais, dá para abrir. Me manda, talvez uma estratégia seja diminuir as ambições das minhas colunas. É. Né? E com temas um pouquinho mais específicos do que a transformação do mundo por AI, por exemplo. Maravilha, vou fazer. E aqui na nossa esteira de agradecimentos, é lógico que eu preciso agradecer a Adriana, que lutou bravamente por uma brecha na agenda também maluca do César, né? Não é só do CEO do Itaú, mas agradeço também a Suzane e o Mário, que ficaram aqui no backstage com a gente, e a você, a nossa audiência, que nos acompanhou neste episódio. Vocês podem acompanhar outros episódios desta nova temporada de O Futuro Vem do Futuro, nos nossos canais de MIT Sloan Management Review no YouTube, no Spotify e, claro, no nosso portal. O link de todos esses canais estão na descrição deste episódio e um convite aqui para vocês. Assinem também a nossa newsletter Extended, que vocês podem acompanhar toda semana notícias e comentários fresquinhos. É isso, nos vemos na próxima quinta-feira. Até lá. Obrigada. Tchau.